Então, a gente vai estar falando a respeito da geografia das indústrias. Eu até em sala de aula, acho que se não me engano para o segundo ano B, eu tinha dado uma introdução a respeito desse assunto, tá? Mas assim, eu vou pegar desde o início, até para ter esse vídeo salvo, tá? Qualquer dúvida volta no vídeo. Se ainda tiver alguma dúvida, pode me contatar aí pelo celular. Eu estou à disposição no horário comercial para tirar essas dúvidas de vocês, beleza? Às vezes eu não atendo na hora ali, mas dali a pouquinho eu acabo respondendo vocês, beleza? Então, o assunto geografia de indústria, vamos embora para o vídeo, que o vídeo tem que ficar mais direto. Então, vamos lá. O que é indústria? Indústria é o setor secundário, tá? Ou seja, aquela que processa a matéria-prima, ok? Então, a indústria, pessoal, a gente tem que lembrar que ela já está na área urbana, claro, né? Processando diretamente a matéria-prima que vem do campo. Ou seja, o setor primário, quem é? Né? Seria a mineração, a caça, a pesca, que vai gerar matéria-prima para ser processada pela indústria. A indústria, que é o setor secundário, ela inclui, né, siderúrgica, metalúrgica, automobilística, química, eletrodoméstico, eletrônico e, claro, a própria construção civil, que está processando a matéria-prima, gerando casas, prédios, pontes e por aí vai, tá? Então, a indústria é isso, ela processa a matéria-prima e vai repassar esse produto produzido para quem? Lá para o setor terciário, que é comércio e prestação de serviços, tá? Aí na mesma pergunta, qual a importância desse setor? Olha, eu gosto de listar 4 graus de importância dentro da indústria. O primeiro grau de importância é a independência econômica. Todo país que tem um grande processo de industrialização instalado dentro do seu próprio país, significa que ele tem menor risco de crise econômica, tá? Então a gente tira, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, França, são países extremamente industrializados, né? E que se industrializou bem antes, por exemplo, do próprio Brasil, Argentina, México e tudo mais. Esses países, eles têm um menor risco de crise, né? Porque eles têm uma indústria muito bem diversificada, diferente, por exemplo, de um Brasil, que não tem um grande grau de industrialização quando comparado a eles. Não é que nós não somos industrializados. Brasil é um país industrializado? Sim, mas não dá para comparar país desenvolvido. Quer ver um exemplo? Recentemente eu vi o ministro da Saúde falando a respeito de uma possível crise em outros setores da saúde. Por exemplo, está falando que boa parte das vacinas brasileiras vem da Índia. E com essa questão aí da pandemia do coronavírus, nós temos um grande problema. Pode faltar vacinas de outros setores. Olha que problemão, né? Então, se o Brasil realmente tivesse uma indústria química mais bem fortificada, a exemplo de países desenvolvidos, né? Com certeza nós não estaríamos passando por essa condição. E quem diria, né, pessoal? Pô, perder para a Índia, né? Sacanagem. Vamos lá. Segundo grau de importância, geração de emprego. País que tem muitas indústrias, geralmente ele tem uma grande geração de emprego. E se tem bastante geração de emprego, gera uma economia em ascensão, tá? Terceiro grau de importância, setor intermediário, ou seja, a indústria, ela é um setor intermediário. Como eu falei, ela ampara tanto o setor primário quanto o setor terciário, tá? Então, geralmente, quando você tem uma indústria saudável, você tem uma economia fortificada. Quarto motivo, sistema de atração técnica e tecnológica. A indústria que se instala dentro do país, ela serve geralmente como porta de entrada para tecnologia e técnicas que vêm de outros países. A gente pode tirar por base países desenvolvidos. Esses países, por ser muito industrializados, geralmente não falta técnica e tecnologia, né? Bom, aí vem uma outra pergunta ali que eu coloquei. Existe uma distribuição industrial igualitária pelo planeta? Acabamos de falar que não. Porém, os países desenvolvidos vêm fazendo um esforço muito grande para colocar as indústrias dentro dos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque estão em busca de 2 coisas principais: isenções de impostos que os países pobres oferecem e mão de obra barata, tá? Aí vem a terceira pergunta. A localização atual das indústrias segue o mesmo padrão locacional da primeira revolução industrial? Não, a gente sabe que não.
Antes, na primeira Revolução Industrial, uma indústria ela tinha que estar ao lado de um rio, por exemplo, tinha que estar ao lado lá da matéria-prima do carvão mineral, porque não havia comunicação e transporte de qualidade. Atualmente, ao longo das revoluções industriais, isso mudou pra caramba. Então, o que as indústrias procuram hoje? Geralmente, já dei até uma dica na questão anterior, né? Geralmente procura mão de obra barata, isenções de impostos e, claro, fugas de sindicatos, né? E fugas também, geralmente, de especulação imobiliária, quando o terreno é muito caro em determinado local, geralmente nas metrópoles, né? E isso, inclusive, vem incentivando um processo conhecido como desindustrialização, ou seja, que é a saída das indústrias das grandes metrópoles em busca de cidades de porte médio, que apresentam, geralmente, uma infraestrutura considerável de comunicação e transporte, ok? Quando eu falo cidade de porte médio, geralmente acima de entre 500 mil habitantes, né, até cerca de 800 mil, é considerada aí uma cidade de porte médio. Continuando, aí ele fala, qual a participação do setor secundário no PIB dos países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos? Então, a participação do setor secundário é muito grande, claro, dos países desenvolvidos. Porém, a gente tem que lembrar que tanto em país subdesenvolvido e industrializado, quanto em países desenvolvidos, que o que mais manda na economia, com maior porcentagem, é o setor terciário e não secundário, tá? Comércio e serviços sempre oferecem mais empregos e maior circulação. E a gente não pode muitas vezes separar. Ó, o guardinha começou a passar. Ou seja, a gente não consegue separar muito indústria do setor terciário, né? Até porque o setor terciário ele vende o produto industrializado pela indústria, ok? Vamos lá. Próxima pergunta. Um país onde a participação do setor industrial é muito elevada no PIB, necessariamente, ele é considerado desenvolvido? Não necessariamente. A indústria pode não ser do próprio país. Então, essa indústria pode ser geralmente de países mais ricos, né, os países desenvolvidos, né? E a maior parte do lucro gerado dentro desse país pela indústria, muitas vezes não fica dentro do próprio país, vai para o país sede, né? Ou seja, isso gera fuga de capital, ok? E, claro, depende do tipo de indústria. E outros fatores, como eu coloquei aqui logo à frente. Olha lá, o número quantitativo de indústria não informa, por exemplo, qual o nível de modernidade industrial de um país, se a indústria é competitiva a nível internacional, às vezes uma indústria pequenininha, né, que está ali dentro do país, não faz tanto incentivo assim no PIB. Se a indústria é diversificada ou depende de um único setor, o que é uma indústria diversificada? Aquela que gera um conjunto de empregos diretos e indiretos. Então, por exemplo, o setor automobilístico, né? O setor automobilístico, pô, ele vai gerar emprego para o cara que fabrica pneu, para o borracheiro, para o mecânico. Então, isso sim é uma indústria diversificada, tá? Diferente de outras indústrias, né? Que muitas vezes não têm o mesmo potencial. 4. Sustentável economicamente por um longo período. Então, não adianta nada ter um monte de indústria pequena que não se sustenta por um longo período. Sustenta 1, 2 anos e logo já fecha e gerando desemprego, né? 5. Se a indústria é ou não sustentável do ponto de vista social, ou seja, ela vai gerar qualidade de vida para os trabalhadores ou vai gerar uma China da vida, né? Ou seja, onde a maior parte da população é explorada. Então, toma cuidado. É por isso que tem o IDH. O IDH serve para quê mesmo? Para analisar o índice de desenvolvimento humano de cada país. E ele geralmente é mais indicado para trabalhar como país desenvolvido ou subdesenvolvido. Bora. Aí eu coloquei, fato, a indústria atual provocou um desemprego de ordem estrutural. Na geografia, a gente estuda dois tipos de desemprego. Primeiro, o estrutural e o conjuntural. O desemprego estrutural é aquele que simplesmente não volta a existir, quando simplesmente uma pessoa foi substituída por máquinas. Por exemplo, as pessoas que estão migrando da área rural para a área urbana por causa dessa substituição. Ou até mesmo quantas profissões estão em decadência aí? Por exemplo, sapateiro, nós temos aí até mesmo os bancos, cada vez mais eles restringem a quantidade de números de funcionários e por aí vai. Então isso é chamado de desemprego estrutural. Ele não volta a existir, portanto, tá?
Já um desemprego conjuntural é causado por crises momentâneas. Tomara Deus, como essa crise que a gente está passando agora, tá? Ou igual aquela crise de 1929, a de 2008, as crises do petróleo. Todas essas crises foram conjunturais. Algumas empresas até muitas vezes fecharam as portas, mas voltaram a abrir depois que passou o período de crise, tá? Existe igualdade de gênero nos setores econômicos, primário, secundário e terciário? Não tem, tá, pessoal? E a indústria, ela é bastante assim preconceituosa quanto ao trabalho das mulheres. E quando você pega alguns países especificamente, você vai ver que eles são mais preconceituosos ainda. Isso independente se esse país é ou não país desenvolvido, tá? Então dá uma olhada ali, por exemplo, a indústria nos Estados Unidos. 25 contra 7, né? A porcentagem. 25% contra 7 de mulher. Japão, 34 contra 15%. Né? Então, 34% de homem e 15% de mulher. Tá? Aí vem a Alemanha, Coreia do Sul, Reino Unido. Ou seja, a maior parte dos países tem maior parte de homens trabalhando na indústria. Né? Agora, o setor de comércio e serviço ali, observa que tem geralmente em alguns pontos mais mulheres trabalhando do que um homem. Até por causa da questão da comunicação, né? A mulher é mais comunicativa, isso é um ponto positivo para o setor de comércio e serviço. Só que, infelizmente, quando você olha o salário dessa mulher, muitas vezes fazendo o mesmo serviço que o homem, ela ganha menos, tá? Professor, o senhor não colocou o Brasil? Coloquei, quer ver? Ó? Então, o Brasil vem ali na indústria, 30% de homens e 12% de mulheres, tá? Lembrando que esses outros restantes estão trabalhando ou no setor primário ou no setor terciário, ok? Aí, olhando para o Brasil ainda, homens 52% e mulher 78% trabalhando no setor terciário, ok? Bora. Para a gente falar da Revolução Industrial, eu gosto de fazer uma abordagem um pouco mais geográfica, lembrando que existe 4 tipos de sistema capitalista que nós passamos: o capitalismo comercial ou mercantilista, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional, ok? E a gente vai estar falando passo a passo desse capitalismo. Até coloquei ali a imagem do Adam Smith. Esse cara é considerado um dos pais aí do sistema capitalista, principalmente no período que ele defendia a lei da oferta e da procura, até 1929, né, antes da grande crise. Ele falava que o governo então não deveria interferir diretamente na economia, que o preço seria dado segundo a oferta e procura. Aí temos ali, o que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Ele jogava toda a responsa aí para o trabalhador, ok? Vamos lá, vamos analisar cada tipo de sistema capitalista desse, portanto. O primeiro sistema capitalista é aquele lá da época das grandes navegações, né? Chamado de capitalismo comercial ou mercantilista. Então ele durou do século XV ao século XVIII. Tá? Então ele surge lá no período das grandes navegações. Então as metrópoles, as principais, eram Portugal, Espanha, Inglaterra, a França, os Países Baixos. E eles estavam em busca de colônia. Né? Aí você pode falar, professor, mas por quê que eles estavam em busca de colônia? O que esses caras queriam tanto? Então, principalmente porque nesse período tinha duas cidades fortíssimas economicamente, que era Gênova e Veneza, até por causa do seu posicionamento geográfico na orla ali do Mar Mediterrâneo. Imagina quantos países não compõem toda essa orla ali. Então, economicamente, essas duas cidades eram muito fortes. Então, para contrapor essas duas cidades, surgiu então o período mercantilista comercial, ou seja, o período das grandes navegações. E nesse período, nós temos algumas principais características. Primeiro, defendia o protecionismo econômico, ou seja, o governo simplesmente ele deveria intervir diretamente na economia, tá? Para controlar a lei da oferta e da procura também. Busca pelo fortalecimento do governo, até porque o governo ele estava numa disputa legal ali quanto à questão religiosa, né? Quem que ia governar? Era a igreja ou era a política, né, de Estado? Metalismo é o período que as indústrias
ainda não tinham surgido. Porém, isso é muito importante lembrar que os países desenvolvidos estavam acumulando metais preciosos das colônias e com esse dinheirinho, ou dinheirão que eles acumularam, né, ouro de outros países, eles incentivaram através de pesquisa o surgimento da primeira Revolução Industrial. Obtenção de superávit em relação às colônias. Então, jamais um país, mesmo que seja, por exemplo, uma metrópole que tivesse uma colônia, por exemplo, de povoamento, tipo Estados Unidos, jamais a Inglaterra, é colônia de povoamento, eu não vou explorar. Não é bem assim não, tá? Sempre se buscava superávit. Era tipo assim, toma lá da cá, você produz tal coisa, eu produzo tal coisa, para não gerar, por exemplo, atrito de comércio entre metrópole e colônia de povoamento. Quando se falava, então, de colônia de exploração, a situação é pior ainda, né? Então, pega aí, por exemplo, Brasil e Portugal. Brasil não poderia vender nada, havia um monopólio. Não poderia vender para ninguém se não fosse para Portugal, ou a não ser que Portugal autorizasse. E a Inglaterra acabou emergindo como uma grande potência, né? Até porque ela tinha uma grande quantidade de colônia. Quem lembra aí quais são as colônias? Fala aí, Menegão. Vamos lá, as colônias da Inglaterra. Austrália, muito bem. Estados Unidos, quem mais? Canadá, quem mais? Falamos daí Nova Zelândia, Nepal, Índia, parte da China e por aí vai, um monte de colônia, tá? E isso gerou um acúmulo de riqueza. Até coloquei um ouro ali para representar isso. Bora. Antes, até coloquei ali que nesse período tinha dois pensadores, né? Thomas Moon e Jean-Baptiste Colbert, tá? São pensadores desse período do capitalismo comercial. Então, tivemos também nesse período o surgimento da DIT, né? Você já deve ter visto falar a respeito disso, né? Então, DIT é a Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, até coloquei a definição aqui, é a distribuição da produção econômica e industrial internacional, considerando que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias, dividem-se os campos de especialização produtiva pelas diversas partes da Terra. Resumindo essa bagaça, qual que era a função, ou qual é a função atualmente, dos países desenvolvidos quando comparado a países subdesenvolvidos? Qual a função de cada um desses aí? É isso, é a DIT, tá? Então, naquela época, a metrópole tinha uma função de simplesmente pegar escravos, metais preciosos, especiarias das colônias, e ele mandava produtos manufaturados para suas colônias. Então aí já tinha, né, uma supremacia de metrópole e colônia. Lembrando que essa metrópole vai se tornar quem? País desenvolvido. E as colônias vão se tornar os países subdesenvolvidos, tá? Estou falando colônia de exploração, beleza? Vamos lá. 18 minutos, já vamos embora. O capitalismo industrial no início do século XVIII, né? Então, primeiro, as principais características, vamos colocar aqui. Então, lembrando o seguinte, que aí realmente vai começar o processo de industrialização. Nós vamos ter um aumento na capacidade de transformação dos recursos naturais por causa do surgimento de máquinas, né? Principalmente a máquina a vapor. Aceleração da circulação de pessoas e mercadorias, né? Por causa de melhoria do sistema de transporte. Ocorreu pioneiramente em países desenvolvidos, começando pela Inglaterra, depois vai passando Bélgica, Netherlands, os Países Baixos ali, né? Para depois ir para Estados Unidos e Japão. Utilização do trabalho assalariado, associado à mais-valia. Lembra lá da aula de História, Sociologia? A mais-valia é a mesma coisa que o lucro do patrão? Sim, é a mesma coisa que o lucro do patrão. Ela só não pode ser considerada a mesma coisa, por exemplo, que hora extra. Coisas distintas, tá? Então, se um trabalhador ganha lá R$1.000 para fazer um trabalho, não pense que esse R$1.000 já não está embutido ali o lucro do patrão em cima desse trabalho. E esse lucro é chamado de mais-valia. O liberalismo econômico convinha para quem estava definitivamente industrializado, ou seja, nesse período se defendia já o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia. Tá? Então, como eu falei, o Adam Smith é um dos grandes defensores disso, né? Simplesmente convinha para quem já estava muito bem industrializado. Quem não tinha como se industrializar não tinha ajuda governamental, por exemplo. Tá?
E, claro, nesse período tinha aquela grande exploração da mão de obra das crianças, bastante contextualizado dentro da história. Gente, eu estou correndo por causa do tempo, senão vai ficar muito grande esse vídeo, tá? Quais os motivos da Revolução Industrial ser pioneira na Inglaterra? Isso aí a gente trabalha desde o 8º ano com vocês, né? Então, mas vamos relembrar aqui rapidamente. Acúmulo de metais preciosos devido à fase anterior da colonização. Essa fase é conhecida como o mercantilismo, ou ainda o metalismo, acúmulo de metais preciosos, que gerou dinheiro para poder investir em novas tecnologias. Atos de navegação. Todo navio que fosse aportado aos portos da Inglaterra, obrigatoriamente deveria ser construído onde? Na Inglaterra. Tá? São os atos de navegação. Então isso estimulou a indústria naval, construção de navios. Mão de obra barata, por causa também daquela questão lá da lei de cercamentos, que vocês estudaram na história também. Então um monte de gente saiu da área rural, foi morar para a cidade, porque o rei simplesmente era o todo-poderoso e falou: simplesmente a partir de agora vocês vão ter que fechar essa propriedade. Quem não tiver dinheiro para poder fechar essa propriedade vai ter que vir morar para a cidade, vai ter que abandonar a sua propriedade, né? Grandes reservas de carvão mineral. Então até hoje, né, claro que está em falta já esse carvão mineral, mas a Inglaterra ainda tem reservas desse carvão mineral, que era a principal matéria-prima, combustível, que acabou estimulando a primeira Revolução Industrial. Necessidade de ampliar o mercado consumidor, pois algumas colônias já haviam mostrado interesse em se tornar independente. Então, a primeira Revolução Industrial, ela simplesmente estava fazendo com que a Inglaterra observasse suas colônias como outros olhos. Ou esses caras podem comercializar mais coisas de mim se eu puder industrializar, né? Bora. A importância da Revolução Industrial na Europa. Então, coloquei aqui, surgimento das cidades, das grandes cidades, vamos colocar com mais de 1 milhão de habitantes, né? Novos tipos de trabalho na cidade foram criados, que antes a maior parte da população morava na área rural, só vinha para a cidade para fazer o escambo, né? Que é troca de mercadoria. A padronização dos produtos para aumentar a produção. Então, ou seja, nós tivemos aí padronização de porca, de parafuso e tudo mais. Isso é muito interessante que chegou para o mundo inteiro, né? Novas ferramentas de trabalho também foram criadas na Europa. Isso é repassado aos poucos a outros países. Aprimoramento de novas técnicas de produção, cada vez mais rápido, buscando sempre o maior volume de produtividade em cima da exploração do trabalhador, né? Principalmente. E transformação do espaço geográfico, né? Então, ao longo de tudo isso, a Europa passou por várias movimentações de fronteira, até por causa que havia ou há, né, uma disputa industrial muito forte até os dias atuais. Capitalismo financeiro, né? Então, é o período da segunda metade do século XIX. É aí que vai se desenrolar, portanto, a segunda revolução industrial. Então, vamos lá. As características: crescimento de número de empresas industriais, agora não mais concentrado ali na região da Inglaterra, se espalhou para outros países, como falei, na região da Holanda, Países Baixos, chegando até Estados Unidos, até mesmo China, né? Aumento do número de bancos, até porque você já viu alguma indústria funcionar sem crédito, né? Quando surgem os bancos, cada vez as indústrias ficam mais fortificadas. Surgimento de monopólio e oligopólio. Monopólio quando uma única indústria monopoliza o mercado daquele tipo de produto. Principalmente falando de petróleo, por exemplo, que é a base da segunda revolução industrial, é a principal matriz energética que movimenta a segunda revolução industrial. Guardinha de novo. Ele se torna monopólio dos Estados Unidos, porque é o único que detinha técnica de exploração. Tá? Quando tiver um tempo eu conto essa historinha para vocês. Oligopólio. O que é oligopólio? Quando um grupo seleto de empresas dominam determinado mercado. Beleza? Para frente, busca crescente para o mercado consumidor. Então, até hoje, né, as indústrias buscam cada vez mercado consumidor e, claro, hoje se colocando dentro dos países subdesenvolvidos. Nessa época aí, ainda não. Na segunda revolução industrial, eles ainda estavam, essas indústrias, presas dentro dos países desenvolvidos. 1929 vai ter a volta do protecionismo econômico, ou seja, porque o governo foi obrigado a intervir diretamente na economia, até porque vinha uma crise do tamanho do mundo, eles tinham que fazer alguma coisa, né? Intervir diretamente na economia. E, claro, nesse período também rolou algo interessante que vocês aprenderam na história, o chamado neocolonialismo.
O neocolonialismo foi o período que as antigas metrópoles saíram em busca de matéria-prima e mercado consumidor, claro, colonizando Ásia e África, fazendo tudo de novo em pleno século XIX, né? E se tivesse que matar, matava em nome do dinheiro. Bora! Por qual motivo a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido da Grã-Bretanha, não manteve a sua hegemonia na segunda Revolução Industrial? Por vários motivos, mas o principal motivo que eu considero isso trazendo para a geografia é a questão da Primeira Guerra Mundial, né, que ela se meteu ali. Então temos que lembrar o seguinte, eu coloquei até ali a questão do Canal de Suez. O Canal de Suez foi construído pela Inglaterra, e claro, escravizando egípcios para construir esse canal, até porque era muito distante da volta em todo o continente, né, africano. Resultado disso tudo era o quê? Construir um canal, que era, na verdade, uma rota mais fácil. Olha a diferença de tamanho, pessoal. Dá uma olhadinha, até coloquei no mapa ali, dá uma olhada. Ó, 11.600 quilômetros da região do Oriente Médio até Londres. Se fosse dar a volta completa, ó, 19.800 quilômetros. Por que isso é estratégico? Não só pela questão de distância, que você vai gastar mais combustível, por exemplo, para dar a volta em todo o continente africano, mas também pela questão da pirataria. Até hoje existe, nessa região aqui da Somália, né, os piratas da Somália. Essa região aí é o seguinte, se você ficar passando muito próximo, há saqueamentos dentro dessa região. Então a solução geralmente era dar um caminho mais curto e evitar o saqueamento, tá? Só que quando a Inglaterra construiu o Canal de Suez, ao mesmo tempo a Alemanha ela se propôs a construir uma ferrovia que sairia então do Oriente Médio para explorar petróleo, estamos falando da Segunda Revolução Industrial, por terra para levar esse petróleo via ferrovia. Claro que quando a Alemanha começa a construir a terraplanagem dessa ferrovia, a Inglaterra fica pé da vida com essa condição e acaba declarando aí o início da guerra, né, da grande Primeira Guerra Mundial. Lembrando que esse é apenas um dos motivos. Vocês sabem muito bem que na história tem outros motivos que impulsionaram essa Primeira Guerra. Bora! Aqui só para contextualizar mesmo, foto do Canal de Suez, tá? Dá uma olhadinha ali. Até depois, se for necessário, se vocês quiserem, eu passo os slides para vocês, tá? Bom, vamos lá. Então, segunda Revolução Industrial, portanto, aconteceu no século XIX, né? Local de ocorrência, nos Estados Unidos, Bélgica, Nederlândia, Luxemburgo, França, Alemanha. As principais invenções, automóvel, avião, TV, rádio, telefone, o aço, que é mais resistente do que o próprio ferro, né? Bastante importante aí. Então, teve uma revolução no setor químico também. Dentro da segunda Revolução Industrial, vocês estão careca de saber, né, que nós temos o Taylorismo e o Fordismo. Vocês estudam dentro da história, mas eu preciso relembrar isso aqui. Taylorismo, né, criado por Frederick Winslow Taylor. Vamos ali a data de nascimento e falecimento dele. Exploração máxima do trabalhador. Foi colocado divisões de tarefa. Tá? Cada trabalhador tinha uma tarefa bem específica e uma supervisão humana nessas tarefas. Geralmente ele que era chamado na época de gerente de produção. O cara ficava ali com um chicotão na mão, né, batendo no chão para tentar acelerar a produtividade. Seleção dos trabalhadores por competência. Então, o cara que era mais competente, em determinado porte físico, ele ia para tal setor, assim por diante. Isso não durou muito, tá? Dentro da própria segunda Revolução Industrial, logo veio o Fordismo. O Fordismo, criado por Henry Ford, né, 1863-1947, teve a implantação de esteiras rolantes, que acabou gerando maior produção e uma maior especialização do trabalho, acabando por gerar, portanto, a alienação do trabalho. O cara só sabia fazer aquele único trabalho ali. Verticalização do processo produtivo, ou seja, a empresa estava obrigada a fazer uma produção do início ao fim. Ah, eu sou dono da fábrica de automóveis, eu teria que fabricar do pneu ao vidro ao motor, teria que fabricar tudo, tá? Redução da carga horária trabalhista. Então, ele criou ali os turnos de trabalho. Uma equipe trabalhava durante o dia, outra à noite, e isso fazia o trabalhador estar um pouco mais, vamos colocar assim, descansado para trabalhar no próximo dia. Isso rendeu também maior produtividade, ok?
Dentro do sistema capitalista financeiro foram criados conceitos, né? Esses conceitos são muito importantes dentro da geografia, pessoal. E tem questões que cobram exatamente, pontuadamente, esses conceitos, tá? Então, primeiro, dumping significa despejar, forçar o preço para baixo. Ou seja, quando uma indústria, ela tem um monte de indústria filial espalhada para o mundo inteiro, né? Vou dar um exemplo aí, McDonald's, e ela se instala, por exemplo, em Sinop, e para poder forçar o preço de outros concorrentes dentro de Sinop, ela joga o preço, por exemplo, do melhor lanche dela, tipo a R$ 4. Um exemplo, tá, pessoal? Resultado, isso vai fazer com que outras empresas muitas vezes acabem entrando em falência e depois ela ganha o mercado aplicando o monopólio. Oligopólio, domínio do mercado por poucas empresas, já tinha falado. Cartel, acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado. Então, cuidado, oligopólio não é a mesma coisa que cartel. Cartel é uma associação de empresas. Então, por exemplo, a OPEP, ela controla a quantidade de produção e o preço final do produto, para que sempre simplesmente tenha um preço elevado e que todo mundo possa vender. Todo mundo que eu digo, todo mundo que faz parte desse cartel, tá? E nós sabemos que tem um monte de cartel espalhado por aí, não só o PEP, né? Tem vários outros, tem de ônibus em Sinop, tem de avião em alguns lugares por aí, assim por diante. Holding, organização que controla várias empresas mediante o controle majoritário das ações. Tá? Então, simplesmente quando uma empresa cresce tanto, por exemplo, igual a Coca-Cola, o dono da Coca-Cola sozinho não vai dar conta de organizar todas as cocas do mundo inteiro. Resultado disso tudo é o quê? Criado uma empresa para administrar a empresa, que a gente chama isso de holding. Tá? Trust, fusão de várias empresas para dominar o mercado, ok? Ou seja, essas várias empresas muitas vezes se fundem para poder simplesmente não ter concorrência. Então a gente conhece muito bem a própria Coca-Cola que faz isso, né? Que fundiu várias empresas. E vocês sabem um monte de nome aí. Gente, eu não posso ficar dando muito exemplo por causa do tempo. Bora! Chegamos no século XX, o capitalismo informacional, ou ainda terceira revolução industrial. É aí que nós vamos ter, então, um aumento de fluxos de capitais, pessoas, mercadorias, informações, tudo por causa de melhoria de transporte e comunicação. Então, tivemos grandes avanços de tecnologias e técnicas espalhadas pelo mundo, avanços como a robótica, a informática. Nós tivemos aí também um bom reconhecimento do conhecimento como capital, então seu próprio esforço, né, seu conhecimento é vendido nesse período aí por você conhecer determinado software ou determinada profissão bastante específica, tá? O neoliberalismo econômico, então ele volta, né? Lembrando que quando alguma coisa volta a ocorrer, a gente chama isso de neo, com um prefixo na frente, porque nunca volta a ocorrer da forma como era antes, né? Então, o neoliberalismo econômico, ele volta com um pouquinho de protecionismo econômico, né? Então, por exemplo, alguns setores continuam estatizados, por exemplo, o setor de saúde, alguns setores, por exemplo, vamos lá, transporte municipal e assim por diante, tá? Então, só que em outros setores reina a lei da oferta e da procura, ok? O Estado não vai intervir tanto na economia, vai diminuir, portanto, a intervenção do Estado na economia. Gente, eu estou dando uma definição muito curta aqui, até por causa da questão do vídeo, para não ficar muito grande, tá? Em sala de aula, se vocês quiserem, inclusive, me cobrem o que seria o neoliberalismo econômico, eu explico passo a passo para vocês ali que fica mais fácil, tá? A crise de 2008, né, acontece nesse período aí também, que gerou até um medo de que o próprio sistema capitalista poderia se esfacelar. E aí, qual próximo sistema poderia entrar? Sei lá, a gente não sabe. Estamos passando por uma pandemia e o risco está aí de novo, né? Existe algo também cobrado dentro da geografia, globalização e localização. Globalização, o que é? A interdinâmica entre os países no setor de comércio, de transporte, né, ou ainda de comunicação, a interação, né, política, social e econômica entre os países. Já a localização é quando você tem uma seguinte situação, você tem
por exemplo, uma empresa que ela é a nível mundial, por exemplo, só que ela acaba, para se adaptar à cultura do local, ela acaba criando, por exemplo, uma espécie de link com a cultura local. Por exemplo, McDonald's dentro da Índia é bastante complicado, porque a maior parte da população não come carne bovina, né? E aí o que acontece? Eles simplesmente tiveram que adaptar boa parte dos lanches para a questão do consumo da carne de frango ou que seja suína. Beleza? Para frente. Vamos lá então, toyotismo, né? Ao contrário do Fordismo, que foi criado por Henry Ford, né? O toyotismo não foi criado pelo Toyota, e sim pelo Taishi Ono, que é um gerente de produção da fábrica da Toyota, tá? É esse carinha aí, já falecido. Então, o sistema Just in Time foi criado por ele. O que é isso? Evitar a criação de estoque, porque o estoque só traz gastos na visão do gerente de produção. Por quê? O estoque você vai gastar com funcionário, você vai gastar com área a ser produzida e uma peça que fica lá muito tempo estocada, que vira de um ano para o outro, por exemplo, você vai ter um problemão com isso, porque ela vai perder valor. Né? E aí perder valor perde lucratividade. Né? Então o sistema just in time significa o quê? Um carro que vai ser fabricado, por exemplo, vamos fabricar 20 carros por semana e não um montão de carro igual era lá no sistema do Fordismo, né? Que produzia um monte e acabava perdendo valor esse carro. Você sabe, o carro virou do ano para o outro, já não é o mesmo valor, né? Já tem desvalorização. Então, agora sim, vamos produzir 20 carros por semana. Se é 20 carros, a gente precisa de quantos pneus? A gente precisa de quantos vidros? A gente precisa, sei lá, de quantos parafusos, né? Então ele vai comprar essas peças na quantidade certa para evitar excedente, beleza? Isso é bastante cobrado, tá, pessoal? Sistema holográfico, o que é isso? É comparado com a projeção, por exemplo, de uma TV, de um data show. É um sistema de projeção. Por exemplo, os data show, quando a gente projeta lá na parede, você tem, por exemplo, os pixels. Cada pixel não tem uma função específica? Tem de acender e apagar na cor correta ali. Ao mesmo tempo, ele não faz parte de uma visão generalista para montar aquela imagem ali. Foi essa a visão que o Taishi Ono teve sobre os trabalhadores. Você é a peça mais importante dentro da indústria, porque você tem uma função específica, ao mesmo tempo uma função generalista dentro da empresa. Então o trabalhador ele não saberia fazer apenas uma única tarefa. Agora não. Terceira revolução industrial, o trabalhador ele tem que ser bastante dinâmico, né? Saber lidar com várias tecnologias e até mesmo para poder opinar dentro da fábrica. O próximo que eu coloquei ali, sistema Kanban. Kanban significa cartão ou símbolo, tá? Ou seja, antes, colocou lá a produção, sei lá, da rebimboca da parafuseta do carro da Toyota, agora a próxima peça a ser colocada é a parafuseta da rebimboca. Tá? Um exemplo, tem uma sequência a ser montada. Ou seja, resumindo a situação, é que para o cara não ficar perdido, o repositor de peças ali ficar perdido, não saber qual peça já vai ser instalada, para diminuir inclusive a comunicação, o barulho dentro da fábrica, o mecânico colocava ali a rebimboca da parafuseta, colocava ali o cartão ou símbolo. Um cartão vermelho significa a próxima peça. Um cartão azul, sei lá, formado de um triângulo, representa uma outra peça que vai ser colocada ali. Resultado, isso agilizou a produção interna. Claro que isso evoluiu e acabou chegando hoje o que a gente conhece como código de barra, né? Você vai na balada lá, o cara coloca um código de barra, né? E ele passa a leitura no seu braço ali para você poder pagar o seu refrigerante, né? Bom, o próximo é Kanban, estandartização, nome feio do diabo, né? Pegaram a palavra em inglês e aplicaram a regra do português dentro dela. E deu isso aí, né? Estandartização, ou seja, padronização. O que é a padronização? Ou seja, para facilitar a vida das empresas que compram produto de várias empresas de outros países, padronizar o tamanho da porca, o tamanho do parafuso, né?
para poder facilitar também a vida de um borracheiro, do mecânico e assim por diante. Claro que a gente sofre bastante com isso aí ainda, né? Principalmente por causa das tomadas. Fragmentação do processo produtivo. Então, antes o produto era produzido inteiramente dentro de um país, dentro de uma única indústria. Agora não, é fragmentado. Parte do carro é produzido no Japão, parte na Alemanha, parte na França, parte no México, parte no Brasil, assim por diante, né? Mas a gente sabe que para que foi feito isso? Para as indústrias poder, então, aproveitar da mão de obra barata de um país, da tecnologia de outro país, da isenção fiscal de outro país, ou ainda da especulação imobiliária baixa dentro de determinado país. É para isso que fragmentaram o processo produtivo. Então, quando você abre o seu celular, você vai ver lá, essa peça ali, made in China, a outra peça, made in Japão, e assim por diante, né? Made in Paraguai. Fragmentação, a fabricação do produto, do produto de acordo com o consumidor. Isso é importante lembrar, porque lá no período do Fordismo, nós tínhamos um outro problema, nós tínhamos uma dificuldade aí. Produzir o carro, você pode escolher a cor dele, desde que seja preto. Ou seja, só existia uma única cor de automóvel. E o Taishi Ono teve uma grande sacada sobre isso aí, né? Ele falou, mas conta a lenda que ele viu o filho dele, né, brincando com Lego. E aí quando ele viu isso, ele falou, que legal. Então, independente da cor, do formato, eles se encaixam. Então, por que, por exemplo, um brasileiro tem que comprar um carro, sei lá, com aquecedor, morando lá em Sinop, um exemplo, né? Sendo que ele pode comprar um mesmo carro, do mesmo modelo, da cor que ele quiser, com um ar-condicionado, por exemplo. Tá? Então, é uma grande sacada, porque ele estudou o mercado consumidor para aumentar as suas vendas. Galera, é isso aí, tá? Isso que eu precisava passar para vocês. Ficou um pouquinho extensa a aula, mas é necessário para não ficar meias verdades, tá? Então, qualquer dúvida, por favor, me comunique no WhatsApp. Eu estou aqui para atender vocês na maior boa vontade, beleza? Beijo em vocês tudo. Eu estou morrendo de saudade da aula para vocês. Abraço.